Enoque, 6 segredos revelados. Na Bíblia, no livro de Gênesis, especificamente no capítulo 5, há um personagem que, segundo a interpretação de muitos, não morreu, foi transferido para o céu. Trata-se de Enoque. Hoje vamos revelar 6 segredos sobre ele. Primeiro, na sua época, as idades eram contadas em meses ou em anos. Ele, por exemplo, viveu 365 anos, mas teve um filho que viveu mais de 900 anos. Eram anos normais de 365 dias ou o tempo era contado em meses? Segundo, foi ele quem escreveu o livro de Enoque, que não faz parte da Bíblia, mas que muita gente atribui a ele a sua autoria? Quando esse livro foi escrito, foi na mesma época que ele viveu? Terceiro, ele era filho de Caim, que deu o nome dele a uma cidade? Segundo a Bíblia, Caim teve um filho chamado Enoque. Era o mesmo Enoque que estamos falando aqui? Quarto, Enoque foi assassinado ou desapareceu? Quais as circunstâncias que levaram à sua morte ou desaparecimento? Quinto, ele foi para o céu ou está vivo na terra? Quais as evidências que provam que ele foi para o céu ou não? Como, no evento da morte e ressurreição de Lázaro, as palavras de Jesus nos ajudam a entender o que aconteceu com Enoque. E sexto, como podemos nos beneficiar do exemplo de Enoque? É apenas historinha ou foi pessoa real e podemos tirar lições de vida para os nossos dias? Iremos revelar esses 6 segredos sobre Enoque agora nesse vídeo. Primeiro, na sua época, as idades eram contadas em meses ou em anos. Enoque é listado na Bíblia como o 7º homem na descendência de Adão. Ele foi pai de Matusalém ou Metusalém, o homem que viveu 969 anos. Pelo relato da Bíblia, ninguém viveu tanto quanto Matusalém. Será que os anos eram normais, como é contado hoje, com 365 dias? E as idades eram em anos ou em meses, como alguns sugerem? O relato da vida de Enoque no livro de Gênesis já esclarece esses pontos. Gênesis 5:21 diz: E viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. Enoque se tornou pai de Matusalém quando tinha 65 anos de idade. Se fossem meses, isso seria um pouco mais de 5 anos. Então ele seria uma criança quando se tornou pai. Impossível, não acha? Então 5 anos, ou para ser exato, 5 anos, 4 meses e 4 dias. Então, concluindo esse segredo, os anos eram contados normalmente, assim como hoje, com 365 dias. Os calendários é que eram diferentes. Não sabemos qual o calendário que eles usavam naquela época, mas o escritor do livro de Gênesis, Moisés, usava o calendário hebraico de 13 meses, que cobria o ano de 365 dias atuais. Mas esse é outro assunto que poderá ser abordado em um outro vídeo. Segundo, foi ele quem escreveu o livro de Enoque, que não faz parte da Bíblia, mas que muita gente atribui a ele sua autoria? O livro de Enoque acredita-se que tenha sido escrito entre o segundo e primeiro séculos antes de Cristo. Não tem nada a ver com esse Enoque aqui da Bíblia. Por que não? Embora queiram atribuir a ele a autoria do livro, não tem como provar essa alegação, pois o livro foi escrito séculos depois de sua época. Como podemos perceber pelo relato bíblico, Enoque viveu antes do dilúvio de Noé, que ocorreu no ano 2970 a.C. Matusalém, filho de Enoque, morreu 2 anos antes do dilúvio, portanto, no ano 2968 a.C. Quando Enoque morreu ou desapareceu, seu filho Matusalém tinha 300 anos e ainda faltavam 671 anos para o dilúvio. Então, resumindo, Enoque morreu ou desapareceu no ano de 3641 a.C. O livro de Enoque, que foi escrito por volta do 2º século a.C., foi escrito cerca de 3.500 anos depois da morte de Enoque. Como pode ser atribuído a ele a autoria desse livro? É como se nos dias atuais alguém fosse escrever um livro sobre a vida de Moisés e dizer que era o próprio Moisés que estava escrevendo. E mesmo que supostamente se tratasse de manuscritos, era impossível ter sido guardado tais manuscritos, visto que Enoque viveu muito antes do dilúvio. Portanto, as evidências apontam que o livro de Enoque é um romance, como muitos hoje, seria classificado hoje como um romance de fantasia, talvez. Mas vamos ao próximo segredo revelado. Terceiro, ele era filho de Caim, que deu o nome dele a uma cidade? Essa é bem simples de esclarecer. Se baseia nessa informação da Bíblia, de Gênesis 4, 16 e 17. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, ou da Fuga, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de seu filho Enoque. Essa é a nova versão internacional.
Fica claro que esse Enoque não é o filho de Caim que nasceu na terra de Nod, ou da fuga, ou do exílio, onde ele passou a viver depois que foi banido da proximidade dos demais filhos de Adão e Eva por ter matado seu irmão Abel. O texto bíblico é suficiente para concluir esse assunto. Vamos ao quarto segredo revelado. Quarto, Enoque foi assassinado ou desapareceu? Esse é o ponto mais polêmico e requer mais atenção para se compreender. O relato bíblico sobre Enoque é bastante curto, está no capítulo 5 de Gênesis. Vamos a ele. Gênesis 5, 18, 21 a 23. Quando Jared completou 162 anos, gerou Enoque. Quando Enoque completou 65 anos, gerou a Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus mais 300 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque andou sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. O relato conta que Enoque era filho de Jared e que aos 65 anos tornou-se pai de Matusalém. E que depois que Matusalém nasceu, Enoque viveu mais 300 anos e então foi transferido ou trasladado. O evento do traslado de Enoque corrobora a ideia de que ele simplesmente desapareceu sem deixar vestígio. Parece que ninguém mais o viu. Foi Moisés quem escreveu o livro de Gênesis por volta do ano 1512 a.C., portanto quase 2000 anos depois do tempo de Enoque. A diferença é que está na Bíblia. Aí, considerando que a Bíblia é um livro sagrado, inspirado por Deus, então foi Deus, o autor da Bíblia, quem revelou a Moisés o que tinha acontecido com Enoque. E Moisés não deu detalhes do que aconteceu. Ele apenas disse que Enoque desapareceu, sumiu, não foi achado. Algumas traduções interpretam esse termo usando palavras tais como arrebatado, transferido, trasladado. O apóstolo Paulo faz referência a ele no seu livro aos Hebreus, no capítulo 11, quando cita o exemplo de pessoas de fé. Pela fé, Enoque foi arrebatado sem ter conhecido a morte e não foi achado, porquanto Deus o arrebatou. Mas a Escritura diz que antes de ser arrebatado, ele tinha agradado a Deus. Gênesis 5:24, Hebreus 11:5, a Bíblia Católica Online. Judas, meio-irmão de Jesus, escritor do penúltimo livro da Bíblia que leva o seu nome, se refere a Enoque como proferindo sentenças de julgamento contra os ímpios nos seus dias. E deste profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Judas 1, 14, 15, Almeida, corrigida e fiel. Enoque viveu em um período onde a violência já prosperava, pois ele foi inspirado a proferir sentença de julgamento da parte de Deus. Corajosamente disse aos ímpios que haveria uma intervenção divina, que Deus chegaria com milhares de anjos para executar o julgamento nos ímpios. Acredita-se que essa atitude corajosa de confronto de Enoque o colocou em apuros, que foi salvo de ter uma morte cruel. Portanto, Enoque desapareceu, sumiu sem deixar vestígio. Ele morreu naturalmente, foi sequestrado ou foi assassinado e ninguém descobriu o assassino. Fica claro que foi Deus quem fez Enoque desaparecer. Mas aí nos leva ao quinto segredo revelado. O que Deus fez com Enoque, ele pode fazer o mesmo com você? Quinto, ele foi para o céu ou está vivo na terra? Segundo a Bíblia, ele foi transferido ou trasladado. O que isso significa? Será que Enoque foi para o céu como muita gente acredita? Ou ele realmente morreu e deixou de existir como também outras tantas pessoas acreditam? E se não aconteceu nenhuma coisa nem outra, ou seja, nem morreu nem foi para o céu? Então o que aconteceu com Enoque? Será que ele ainda está vivo? É o que vamos revelar agora. Mas antes, inscreva-se no canal, acione o sino de notificações e deixe o seu comentário. Não há um esclarecimento na Bíblia sobre o que aconteceu com Enoque, e existem várias teorias religiosas sobre esse assunto. Como eu já falei antes, alguns acham que ele foi arrebatado para o céu. Teoria essa que não se sustenta à base da Bíblia, pois Jesus, que viveu nesse planeta mais de 3.000 anos depois de Enoque, disse que nenhum homem subiu aos céus. Somente ele, Jesus, teria vindo do céu. Acreditamos piamente nas palavras de Jesus. Então, Enoque não foi para o céu, senão Jesus teria dito:
Enoque é um exemplo de ser humano que foi para o céu. Não irei me aprofundar sobre essa teoria para que esse vídeo não fique muito longo e deixo a cargo de vocês para que comentem e compartilhem conosco sua opinião sobre esse assunto. Outra teoria é a do próprio livro de Enoque, mas também não irei me deter nela, pois considero pura ficção, como um livro de fantasia, tipo O Senhor dos Anéis, A Batalha do Apocalipse, que é um livro de um autor brasileiro, e tantos outros livros desse tipo que hoje são muito comuns. Quero sempre frisar que o objetivo desse canal não é defender nem criticar nenhuma crença. Respeitamos também a opinião de todos e não reprovamos as ficções e os livros de fantasia. Eu mesmo escrevo ficção, embora não seja da área de fantasia. Vamos explanar sobre uma das teorias que considero um segredo revelado, pois, se comparado com a grande quantidade de teorias que acreditam que Enoque foi para o céu, essa tem pouca gente que crê. Essa teoria permite presumir que Deus tenha colocado Enoque em um estado de transe profundo, semelhante ao coma, como que de certo modo tenha desligado a vida dele. Depois disso, o corpo dele desapareceu por ter sido desintegrado, assim como supostamente aconteceu com os corpos de Jesus e de Moisés, que nunca foram achados. Falaremos desses dois exemplos em outros vídeos aqui no canal. O relato só diz que Enoque foi transferido ou trasladado. Então Enoque foi transferido para onde, segundo esse entendimento? Ora, para o futuro. Para os que acreditam que a Terra no futuro será um paraíso, acreditam também que Enoque voltará a viver nesse paraíso. Foi como se Deus pegasse e o transferisse para o futuro como em uma máquina do tempo, para que ele escapasse da morte às mãos dos seus inimigos. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, segundo o relato no capítulo 11 do Evangelho de João, ele comparou a morte a um sono profundo. Quando os discípulos dele falaram da morte de Lázaro, Jesus disse que ele estava dormindo, como diz João 11, de 11 a 14. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se ele dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. Depois Jesus o ressuscitou, depois de 4 dias morto. Com base nessa linha de raciocínio, fica fácil entender o que aconteceu com Enoque. Entende-se nessa teoria que a morte é um estado de inexistência, ou seja, a pessoa não existia antes de nascer e deixa de existir quando morre, já que a morte é o oposto da vida. Quem nunca dormiu depois de um dia cansativo de trabalho e quando acordou, talvez com o toque de um despertador, percebeu que as horas tinham voado. Foi como uma viagem para o futuro. Os acontecimentos daquelas horas de sono em todo o universo não foram observados por quem dormiu profundamente. No caso de Enoque, esse sono será por milhares de anos até acordar novamente no paraíso. Assim como ocorre no coma profundo ou em uma noite de sono profundo, a pessoa perde toda a noção de tempo. Se isso aconteceu mesmo com Enoque, quando ele acordar no futuro, talvez esteja lembrando-se da última coisa que fez antes de ser trasladado. Já imaginou que sensação maravilhosa teria ele ao acordar e perceber tanta coisa que aconteceu nesses milhares de anos? Vamos então ao último segredo sagrado revelado. Sexto, como podemos nos beneficiar do exemplo de Enoque? Meditar nesses exemplos nos ajuda a lidar com os desafios que enfrentamos no dia a dia. São muitas as lições que podemos aprender, mas antes temos que entender que, embora já tenha se passado mais de 5.000 anos da morte de Enoque, não podemos esquecer que trata-se de um ser humano como nós. Não era um super-herói, nem tampouco um anjo ou qualquer criatura espiritual, era um ser humano. E o relato diz qual o motivo de Deus ter impedido que ele fosse assassinado. Foi por ele ter andado com Deus, ou em outras palavras, ele deu atenção a Deus, ele via o Criador como uma pessoa presente na vida dele. Podemos fazer o mesmo hoje em dia? Claro que podemos. Então essa é a primeira lição. Vocês poderão citar outras aí nos comentários. Tem muita gente que acredita nisso. E você, no que acredita? Compartilhe conosco a sua crença, deixe o seu curtir, inscreva-se no canal e não perca o próximo vídeo, o terceiro da série Homens e Mulheres de Fé, que será sobre Noé e o grande dilúvio dos seus dias.